Com o final do ano se aproximando, também chegam as provas para ingressar em uma universidade, como os vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Muitos adolescentes que estão nessa faixa etária começam a ficar ansiosos, pensando sobre a profissão que devem seguir, qual universidade escolher e o principal, se irão passar nas provas. A ansiedade faz parte desse processo e é, em partes, até considerada saudável, né? Mas para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Naira de Paiva Oliveira, para melhor orientar aqui a nossa audiência nesse momento. Naira, bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Olá, bom dia. É uma alegria falar com você mais uma vez, Denise. Eu agradeço. Legal, Naira. E como vencer? Como vencer a ansiedade e focar nos estudos? A primeira coisa, né, que esse adolescente, essa pessoa que está estudando para uma prova precisa lembrar é a base de tudo isso, né? Que a ansiedade, ela não é ruim, ela é um sistema de proteção do corpo, né? Ela está ali para avisar que alguma coisa diferente vai acontecer, né? Como se fosse um alarme, né? Está ali e quando acontece algo novo ele dispara. Então o problema é quando esse alarme está disparado o tempo todo, acaba incomodando. E é necessário ali um equilíbrio, tá? Então, porque sem esse equilíbrio tudo vem em excesso, né? Então o excesso do medo, é não conseguir se concentrar, é achar que não ser aprovado naquela prova, né, naquele vestibular, é o fim de todas as coisas, né? E o equilíbrio é eu me preocupar, então, com aquela prova, eu planejar, estudar, né? E antes da prova vem aquele friozinho na barriga, aquele nervoso, mas assim eu dou uma olhada, começo a fazer a prova, né, aquilo vai acalmando e eu consigo, então, fazer esse processo, né? Zero ansiedade não é possível, né? O zero ansiedade não se preocupar nem um pouco, né? Se esse adolescente ou pessoa que vai fazer a prova não tem essa preocupação, né? Também comprometido isso, né? Então, esse equilíbrio é o ideal. E para, né, auxiliar esse processo, eu gosto de trabalhar com 5 dicas, né? Como eu posso atingir, então, esse equilíbrio? Né? E a primeira coisa que é importante é esse processo de se conhecer, né? Mas não é aquele se conhecer, eu sei que eu gosto de pizza, eu sei meu CPF, meu RG, não é isso. Mas é conhecer as emoções, sentimentos, entender o que significa e o que fazer também com isso, né? Pensar assim, que essa ansiedade, ela está me apontando para algo que não está bem. Então, outras escolhas precisam ser feitas, né? E se conhecer também impacta na profissão, na faculdade que a pessoa vai escolher. Porque se ela se conhece, ela se identifica com algumas coisas e o processo vai ser mais fácil para ela. Vai garantir, existe garantia de uma escolha certa? Nada é garantido. Mas se conhecendo, a pessoa entendendo os sentimentos, vai trazer até uma tranquilidade para ela entender que está tudo bem errar, né? Tudo bem recomeçar. E nesse processo, é importante que a pessoa sempre se faça 3 perguntas, que são a chave para esse processo de equilíbrio da ansiedade. É perguntar, o que a ansiedade quer me dizer nesse momento? Né? De onde a ansiedade está me movimentando para sair? Né? E o que está me impedindo de escolher aquilo que é melhor para mim? Tá? Então, a primeira dica, Naira, a primeira dica seria, então, esse direcionamento para o conhecimento, se conhecer mais com essas 3 perguntas, como você mesmo colocou, né? O que a ansiedade quer me dizer, de onde a ansiedade me movimenta a sair e o que está me impedindo de escolher o que é melhor para mim. São respostas e, ao mesmo tempo, eu mesmo trago as perguntas são feitas e eu mesmo trago essa resposta para mim, Naira, nesse conhecimento tão importante, tão necessário para vencer a ansiedade? Exatamente, porque ao fazer essas perguntas e responder, estou olhando para dentro, né? Estou me concentrando naquilo que eu sinto, né? Naquilo que eu estou fazendo, nas escolhas possíveis, né? E o princípio é sempre essa identificação, né? E depois pegar aquele momento e pensar nele, e trazer ali tudo para o que eu sinto, pensando que não tem problema
problema, né, eu insistir dessa forma. Mas eu preciso entender também, respeitar esse momento, respeitar o que estou sentindo e perguntar o que eu posso fazer a partir disso agora. E temos então a segunda dica também, que é bem importante, né, que muitos estudantes passam por isso, que é querer fazer tudo. Né? Então, assim, eu quero estudar tudo, quero dar conta de tudo, e esse tudo, querer fazer tudo e dar conta de tudo, acaba trazendo frustração, porque nós não somos máquinas, né? E uma coisa bem importante lembrar é que nós não temos que dar conta de tudo. Né? Nós somos seres humanos, temos os nossos pontos fortes, pontos de melhoria, e é importante nesse processo dos estudos, Naira. o estudante ali... Naira, a nossa ligação ela não está 100%, os ouvintes não estão conseguindo receber, né, 100%, então esse momento que você está aqui apresentando essas dicas, orientando a nossa audiência, a gente vai refazer esse contato com você, já estamos nesse momento então refazendo o contato, até para deixar o nosso ouvinte melhor orientado, porque tem que chegar com 100%, né, uma ligação sendo feita, probleminha técnico no que diz respeito à qualidade do telefone em si, então vamos tentar restabelecer esse contato com a Naira nesse momento, para a gente trazer mais informações, ela que está aqui conosco hoje para falar um pouquinho mais sobre esse processo de vencer a ansiedade, focar nos estudos, agora chegando o final do ano, muitos compromissos, né, na questão também escola, tem as provas de final de ano, tem a preparação para as universidades, tem o Enem chegando, o Exame Nacional do Ensino Médio, e por isso então a gente convidou a Naira Paiva Oliveira, que é psicóloga, para justamente trazer essas orientações. E ela apresentava aqui, né, pontuava 5 dicas, ela já falou sobre 2. A primeira, se conhecer, e agora ela estava, né, tentando trazer um pouquinho mais de informações sobre o não queira tudo de uma vez, não abraçar o mundo, não buscar tudo de uma vez, porque realmente a gente vai pirar dessa forma. E aí tem todo esse direcionamento para entender melhor de que forma, então, dentro dessas 5 dicas, o não querer tudo de uma vez só pode melhor centralizar aí a pessoa, deixar ela mais tranquila, menos ansiosa e conseguir colher então os bons frutos nesse processo de preparação, nesse processo realmente de aceitar os próximos desafios e se encontrar melhor. A gente já restabeleceu o contato, espero que agora esteja melhor essa ligação com você, Naira de Paiva Oliveira. Tá me ouvindo bem, Naira? Oi, estou ouvindo sim, Denise, obrigada. E eu também estou te ouvindo muito melhor, que bom, fico feliz, Naira, que a gente pode então proporcionar, né? A gente quer proporcionar melhor audiência para os nossos ouvintes, uma melhor qualidade nessa conversa. Você estava falando sobre a segunda dica, não queira tudo de uma vez. Então aprofunda, por favor, agora com melhores condições técnicas no telefone, mais detalhes sobre esse não querer tudo de uma vez só, por que é importante, Naira? Isso, então assim, já tem aquele ditado, né, querer não é poder, mas assim, quando a gente quer tudo, quando o estudante quer estudar tudo, dar conta de todo aquele conteúdo, acaba gerando a frustração, porque isso não é humanamente possível dar conta de tudo, né, então o estudante, ele precisa compreender os seus limites, seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, tá? E principalmente lembrar da organização, então fazer um cronograma de estudos, quando estiver cansado, respeitar isso, entender aquele momento e, quem sabe, selecionar alguma coisa que tem mais afinidade, facilidade para estudar. Né? Também é interessante não só, quem sabe, usar os livros físicos, né? Mas usar coisas alternativas, como música, filmes, vídeos, coisas que vão trabalhar, né, uma outra parte ali do cérebro. E, principalmente, desenvolver ali um método que funcione, um método de estudos que funcione, porque cada pessoa é diferente, né? E aí retorna na parte de se conhecer. E se conhecendo, a pessoa vai se identificar com alguns métodos e vai organizar aquilo que funciona melhor para ela. E assim o estudo vai fluir de forma muito mais tranquila também. Sobre desenvolver um método de estudo para melhor, né, fluir nesse aluno que está se preparando, dá para dar uma dica também sobre esse método, por exemplo, o que poderia estar presente para a gente ter uma melhor clareza, Naira? Claro, claro. Então, assim, por exemplo, tem algumas pessoas que elas gostam, né, de fazer, depois de estudar várias páginas ali, fazer pequenos cartões de lembrete com frases. É uma coisa que eu pessoalmente gosto bastante também. Então, pegar cartõezinhos coloridos, post-its sobre o conteúdo e não colocar tudo ali, mas colocar frases
que eu vou ver e então o meu cérebro já vai ser ativado e eu vou conseguir lembrar. Então, a técnica dos cartões, dos post-its, eu gosto bastante também. Eu gosto de também selecionar, fazer algumas perguntas sobre o conteúdo para mim mesma. Então, eu separo depois de estudar, coloco ali perguntas 1, 2, 3, 4, 5 sobre o conteúdo, leio aquela pergunta e até em voz alta mesmo respondo para mim mesma. Então, assim, é uma coisa que eu pessoalmente como estudante já utilizei muito. Essas duas são dicas assim que funcionam para mim. Mas é importante lembrar, que a pessoa tem que ver ali o que funciona bem para ela. Eu gosto também de usar imagens e associar imagens àquele conteúdo quando é possível. Algumas pessoas gostam por ter mais essa facilidade, por ser mais visual. Associar uma imagem àquele conteúdo. Isso vai auxiliar ali a memória também. Então, esses 3 métodos, assim, eu recomendo, que as pessoas utilizem. Legal. São 5 dicas, então. Se conheça mais, já aprofundamos essa informação. Não queira tudo de uma vez. Você acabou, então, de passar alguns traçados sobre isso também. E a terceira dica, Naira? A terceira não é muito a minha área, mas assim, eu gosto de lembrar as pessoas bastante porque nós somos seres completos, que é o cuidado com o corpo. A ansiedade, eu costumo dizer que a ansiedade, ela é fit, a ansiedade que habita em nós, Então, com uma alimentação saudável, exercícios físicos, noites de sono, água, ali a tendência é aquela ansiedade ficar muito mais equilibrada, E em dificuldade, sempre procurar um profissional dessas áreas para auxiliar. Mas é importante manter esse cuidado do corpo também. É o tal equilíbrio que a gente sempre fala, O corpo e a mente realmente buscando essa linha de uma alimentação mais saudável, movimentação no corpo, exercícios também são bem-vindos. Realmente esse equilíbrio, meu corpo, minhas regras e mais do que isso, essas regras saudáveis sendo colocadas na rotina do dia a dia fazem muito bem para todos, Naira? Exatamente, O nosso corpo, ele libera, hormônios ali quando nós praticamos atividade física, que ajudam no controle da atividade física, Existem alguns alimentos que quem tem já uma ansiedade muito, em desequilíbrio, é bom não utilizar, porque eles são estimulantes, É bom se sentir a necessidade também, eu gosto bastante de falar, de uma medicação, entender e respeitar aquele momento, que é o seu corpo que não está ali funcionando da forma como deveria. Então está tudo bem, se for necessário, utilizar essa medicação, porque vai reduzir a minha ansiedade, eu vou conseguir olhar para os meus processos, para as minhas emoções e até estudar de uma forma mais tranquila. E aí, estudar de uma forma mais tranquila, proporcionar aí um intervalo entre um estudo e outro. Esse ter um intervalo também faz parte dessa sua série especial com 5 dicas para os estudantes nesse processo agora de preparação para as provas de final de ano, Naira? Isso mesmo, essa é a 4ª dica, E é muito fundamental. É uma dica que eu gosto bastante porque, assim, a sociedade em geral fala assim, como ser produtivo o tempo todo, seja sempre produtivo. Mas nós precisamos entrar na nossa caixinha do nada, nós precisamos ter esse intervalo. Quem nunca falou aquela frase, nossa, eu não aguento mais? E está tudo bem quando você não aguentar, você vai então perceber que é o momento de realmente parar, de realmente fazer ter esse intervalo. Porque esse intervalo é a energia, é o recarregar das baterias para conseguir estudar de novo, para conseguir se concentrar melhor. Estudar sem parar vai gerar ali uma frustração, porque nós entendemos que não somos máquinas e até as máquinas param de funcionar. O computador falha, o celular falha. Imagina nós que não somos máquinas, somos humanos. Então, parar é fundamental para brincar ali com o cachorrinho, olhar para o céu azul, olhar para a chuva e falar assim, e principalmente ter esse sentimento de estar tudo bem, eu preciso parar, eu preciso desse intervalo, ele é necessário.
Valorizar, então, também o intervalo que se faz, realmente, como você mesmo falou, necessário nesse momento de preparação, nesse momento de estar centrado aí, né, com os estudos e, ao mesmo tempo, a necessidade também de fazer esse intervalo e viver um pouquinho fora, viver um pouquinho distante desse compromisso com os estudos. E depois, chegando na quinta dica, Naira, qual seria, então, para a gente poder fechar essa série com as 5 dicas, qual seria também essa quinta dica apresentada por você? A última dica, né, é essa gratidão. E quando eu falo sobre ela, né, eu falo assim, olha, só espera um pouquinho porque não é aquela coisa de autoajuda, tá? Mas é assim, é um processo de olhar para o que eu tenho aqui, para o que eu tenho agora e ser grato e agradecer, dizer nas pequenas coisas. Eu sou grata pelo sol, pela chuva, pelo meu bichinho de estimação, pela oportunidade que eu tenho de estudar, porque a ansiedade, ela está muito relacionada a tudo aquilo que eu não tenho, ao vestibular que eu não passei, o concurso que eu não consegui, a nota do Enem que não foi boa, né? E eu fico assim um pouco remoendo aquelas coisas que eu não alcancei, que é o futuro. Né, aquelas coisas que eu fiz algo no passado errado e não deu certo, e agora eu fico pensando, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consegui. E o que é esse processo dessa gratidão? Né, pensar assim, olha, eu tenho isso aqui, e nesse momento é o que eu preciso, e nesse momento é o que eu sou grato. E principalmente com o movimento de respeito à jornada, tá? Porque, assim, nós, como seres humanos, nós temos as nossas experiências, nós temos a nossa jornada, e ela é muito significativa, ela é muito importante. Todos temos conquistas, todos fizemos coisas que são, né, para serem lembradas e são memoráveis. Então, ao se concentrar, assim, no aqui, no agora, nesse momento, eu olho com mais amor, com mais carinho para tudo aquilo que eu atravessei para chegar e ser quem eu sou hoje. Porque muitas vezes o vilão não é a ansiedade, né? Mas é a própria pessoa que se cobra demais, né? Aquela pessoa que exige demais de si mesma, sem olhar todas as coisas que já foram conquistadas por ela mesma. E esse processo da gratidão vai ajudar assim, vai ajudar com que a pessoa pense realmente nisso, e isso vai trazer uma calma. Nossa, né? Quantas coisas eu já fiz, olha só, quantas coisas eu tenho agora. E dá até aquele alívio, né? Ele começa a trazer esse processo um pouquinho de equilíbrio, então, para a ansiedade. É isso que você está falando, me recordou, por exemplo, uma cena. Geralmente, quando a gente vai olhar um álbum de fotos, hoje não é mais tão comum ter um álbum de fotos, né? Mas quando a gente vai ver algumas fotos, alguns registros que já aconteceram, a gente vai pensar naquele momento, nossa, quanta coisa estava ali vivendo, acontecendo, que coisa maravilhosa rever esse momento. E na hora, naquele presente atual, muitas vezes a gente nem sentiu esse sabor, nem viveu de fato toda aquela alegria presente estampada naquele registro, né, Naira? Então, realmente é aquele viver mais o agora, ser mais grato com o que está acontecendo, com o que a gente está realmente recebendo. E eu deduzo, então, pelo que você fala aí, que pessoas mais gratas tendem a ser até menos ansiosas, né? Com certeza. Inclusive, isso é comprovado cientificamente. Existem vários artigos que eles fizeram, né, experiências, assim, na prática, com pessoas durante um processo de terapia mesmo, algumas que colocaram em prática a gratidão e outras que não. E ao comparar esses grupos, né, resumindo o estudo, as pessoas que praticavam, que foram incentivadas a ter esse processo de gratidão, os resultados no tratamento da ansiedade e da depressão eram melhores do que as que não tinham essa prática. E olha que essa dica aí, essa análise aí não vale só para quem está se preparando para o vestibular, se preparando para o Enem, para as provas de final de ano. Essa orientação, esse olhar especial vale para todos nós. Vamos ser mais gratos para também deixar a ansiedade de lado, apenas o nosso conhecimento, mas não viver e não senti-la, né, Naira? Vamos realmente sentir esse processo da gratidão que faz bem para a alma, faz bem para o corpo e faz bem para quem está ao nosso redor, que contagia, acredito eu, que contagia, e muitas pessoas que estão ao nosso redor recebendo também essa energia boa da gratidão. Com certeza, né? Com certeza. E a chave, né, dessas dicas
começar aos poucos a colocar cada uma delas em prática, né? Porque uma pessoa que tem que lidar com a ansiedade, ela quer tudo aqui e agora. Eu fiz hoje, daqui 5 minutos eu quero o resultado. E as nossas emoções, sentimentos e o processo de começar a agradecer, ele não é instantâneo, né? Eu costumo dizer, instantâneo é só o macarrão. E isso, né, para sentir, para ter essa ansiedade equilibrada, não é mágica, não é do dia para a noite, é um processo, principalmente de aceitar e começar pequenininho, um passo de cada vez. Lembrando que é um processo que vai levar um tempo. Se você passou 10 anos, 5 anos sentindo essa ansiedade em desequilíbrio, não é de hoje para amanhã que isso vai, num passe de mágica, resolver. É um processo, mas lembrando que processos geram resultados. E ao colocar tudo isso em prática, mesmo que seja um pouquinho, isso já vai trazer grandes benefícios. É isso aí. Naira, muito obrigada por estar conosco aqui hoje na programação da Rádio CBN, mais uma vez então, né, sendo a nossa convidada e hoje com esse foco tão bacana, essa relação da ansiedade, entendendo, vencendo e mais do que isso, focando agora nos estudos também. Obrigada e um bom dia para você, Naira. Eu que agradeço, um bom dia para você também e para todos os ouvintes. Naira de Paiva Oliveira, psicóloga conosco na Rádio Que Toca Notícia.